Ei pessoal, aqui é Raquel e hoje eu vou comentar com vocês aqui sobre os vídeos que a Highland Church enviou aí recentemente sobre como eles estão abordando o ministério infantil, né, principalmente abordando essa questão da geração alfa, um pouco da geração Z. E eu achei muito interessante, queria comentar algumas coisas com vocês, que é algo que a gente já tem falado, né, mas eu vou colocando aqui, vou parando para a gente comentar essas o que ela tem falado e depois eu vou mostrar para vocês como que é o culto lá, né, ou a escola bíblica, enfim, como é que eles lá é um pouco diferente, né? Mas como é que funciona e por que que eu achei algumas coisas bem interessantes. Conversations around the topic of Generation Z. We are learning a lot of things about how God really is moving in this generation of children and youth, and honestly, the things as churches that we perhaps need to reevaluate and perhaps realize that God is doing a new thing. And so for us, we began a journey of really educating ourselves and asking ourselves, what does ministering to this group of family and specifically to these groups of children look like in this day and age? And there's some things that we really discovered that actually caused us to radically shift. Ela está comentando que eles fizeram uma pesquisa, né, eles pegaram esses dados mais sobre a geração Z, sobre a geração alfa, e a igreja pesquisou sobre isso e viu que precisava mudar algumas coisas na abordagem, porque as duas gerações, principalmente a geração Z e a geração alfa, são geração nativos digitais, que já nasceram com internet, que já nasceram com essa explosão aí de todo mundo ter um celular, de todo mundo ter um computador, de todo mundo ter, ou todo mundo, quando a gente diz, a maioria das pessoas, né, tem internet mais acessível. Então eles repensaram, né, de como que o Ministério Infantil poderia alcançar melhor essas gerações. How we are producing a service for elementary students on Sundays here at Highlands. And the biggest thing I would say, the biggest takeaway that we've discovered from research is this statement that we are hanging our hat on, that children learn best in circles, not rows. And what I mean by that is we really have partnered with some really great ministries that I want to give a shout out to, our friends at Barna Research and our dear partner. Aqui ela vai falar um pouco sobre essa questão de reafirmar os pequenos grupos, né? Porque as crianças digitais, elas têm muito acesso a questões digitais, lógico, vídeo e tal, então elas se relacionam muito com coisas não humanas, vamos dizer assim, né? Então, algumas, quando tem esse relacionamento pessoal, né, tem essa dificuldade. Os pequenos grupos, além deles ajudarem a trazer essa humanidade maior, né, de relações, eles também ajudam nessa questão que eles valorizam muito, que é sobre perguntas, sobre respostas, sobre querer saber como as coisas funcionam. Então, um ou outro conversando nesse pequeno grupo vai ajudando, né? Então, ela vai falar aqui de algumas parcerias. About Generation Z. And essentially, what we know about this group of children and this group of students is that they are living in a day of information overload. What I mean is these children, this group, this generation are what we call digital natives. The children in your elementary ministry, the children in your student ministry do not remember life before an iPhone. They have no concept of what it's like to live without constant access to information and without constant access to technology. Now, hear me, that in of itself is not a bad thing at all. But what it has done is produced a generation for the first time in human history that has unfettered access to information all the time. And as churches, we have to begin to ask ourselves that a child can simply look up anything on a device now and get the answer to whatever it is they're looking for. So we have to actually train them in the Word of God very differently. They're not just going to assume that something is the truth. Muito, muito legal, muito pertinente esse comentário, né? Porque realmente eles têm acesso às informações na palma da mão, eles têm toda
essa familiaridade com os assistentes de voz, então que eles vão lá e perguntam e tal. Então eles querem mais do que as informações, né? Eles querem aprender de verdade as coisas, querem saber por que as coisas funcionam, como funcionam, né? E é esse gancho que a gente como igreja, a gente como pais, tem que pegar, né? Então, diferente de outras gerações, quando seus pais respondiam para você, mas por que eu tenho que ir para a igreja? Seu pai respondia, porque sim. E você simplesmente obedecia, né? Porque senão você seria disciplinado ou outras coisas, você não tem muito acesso a perguntas. Já essas novas gerações, os pais também conversam mais, então eles querem saber por que eu preciso ir à igreja. Então você também tem que saber a argumentação bíblica para isso e por que é tão importante que seu filho esteja lá na igreja presencialmente, por que ele não pode ver só o culto online? Por que as coisas são como são? Então você também precisa estar preparado, os professores, mas também os pais precisam estar preparados we tell sobre them, isso. they actually in this generation have to go on a process of discovery. You know, this is not a new idea. If you go back to the scriptures, we see Verdade. that when Jesus was walking on the earth, he asked way more questions than he ever gave answers. In fact, he trained his disciples by asking them thought-provoking questions. Even think about the parables and how he taught the people. We're really painting pictures that ask questions that led people to discover the truth. And so we've asked ourselves this question. We now know that this generation of children are growing up in a world where all ideas are equal and there is no truth and things are relative to them. And so we've got to get the truth of the Word of God in their hearts. And it's Muito not going legal. to be as simple as saying, I told you so. Então, ela está falando sobre isso, sobre esse mundo que a gente tem, né? Tá tudo relativizado, todo mundo, eu respeito a sua verdade, eu respeito você. Eles têm essa aceitação de igualdade, que por um lado é muito bom, né? Que diferencia de outras gerações que dispensavam, né? Ou dividiam demais as pessoas e os grupos. Então, eles têm essa aceitação para os grupos, mas isso pode levar há um grande risco, que é esse de relativizar a verdade. Por isso, a gente, como igreja, a gente, como pais, precisa mostrar que para nós que somos cristãos, que acreditamos que Jesus é o único caminho, é o único caminho para a salvação, é o único caminho para a vida eterna. Então, isso está onde? Está na palavra de Deus, está na verdade que é a palavra de Deus. Então, mostrar que a palavra de Deus não é relativa. O que Deus diz sobre tal assunto é isso. O que Deus diz sobre aquele assunto é isso. Porque o mundo, né, aí a internet vai ter milhões de opiniões e cada um quer levantar a sua verdade, o seu sentimento. Então, a gente precisa realmente trazer a palavra de Deus e tornar ela prática, tornar ela de verdade. Então, como é que a gente cria um ambiente onde essas crianças realmente descobrem a verdade? Vamos ver. We create an environment where children actually discover the truth. And we have decided, again, children learn best in circles, not rows. What that means is that in 2019, we made the decision to take a very traditional Da mudança children's que eles ministry fizeram. service flow where there was a lot of amazing things happening on the stage, great video content being produced, and 20 minutes of small group at the end, maybe 15, somewhere in that range. And we said, you know what? We're going to take this hour and 10 minutes that God has given us, and we're going to set the whole thing up in circles. Now our elementary children are in a small group the entire service. Is there still compelling teaching? Absolutely. Is there still engaging praise and worship? Of course, we need these children to experience God's presence, but we have decided to take all of our teaching, all of our content, and really begin to ask ourselves, how many questions can we ask these children? And these questions aren't coming from a stage. They're coming from passionate leaders sitting in circles with kids, opening up the Word of God and asking the type of questions that lead children to discover the truth.
fantástico, né, gente? Então, achei fantástica essa abordagem inicial deles falando sobre isso, falando sobre como a igreja precisa entender e se adaptar, né? Então, eu sou de uma missão que tem o lema Mocidade para Cristo, ao compasso dos tempos, mas ancorada na rocha. Isso quer dizer que os tempos mudam, mas e a gente muda a forma como a gente fala do evangelho, a gente usa os recursos que estão à mão, mas nós estamos ancorados na rocha. A mensagem do evangelho é a mesma, isso é inegociável para a gente. Então, a gente, como igreja hoje, pensando na geração nativo digital, pensando na geração alfa, nos nascidos a partir de 2010, a gente tem que olhar com muito carinho para como tem sido o nosso ministério infantil e como a gente poderia falar da verdade de Deus, da verdade do evangelho, de maneira que alcançasse mais profundamente o coração dessas crianças, né? Então, fazendo perguntas, tendo líderes apaixonados que se sentam com essas crianças e realmente tentam atingir, tentam abrir o seu coração para essa verdade que muda as nossas vidas e muda a nossa história. Esses vídeos, eu vou colocar o link dos 3 vídeos aqui dela explicando como que é essa dinâmica. Eu vou colocar o link também para você baixar a questão dos temas, né, que eles colocaram lá no vídeo deles, mas eu já vou adiantar aqui para vocês. Mas eu quero comentar, eu entrei no site deles, eu vou mostrar para vocês aqui, minha tela, para vocês, se vocês quiserem entrar no site depois, ó, eles compartilham lá como foi o culto, né? Então, Church of the Highlands, entra lá na parte de Kids, né? Aqui, que aí você já vai entrar nessa página. E aqui tem os services da semana. Então, esse aqui foi de domingo. Essa da pré-escola. E aqui tem o versículo que eles memorizaram. Tem esse download de atividades, mas você tem que ter o login, eu acho que tem que ser membro da igreja. E tem esses aqui que são dos maiores. Eu vou comentar toda essa programação com vocês aqui do dia 29 e explicar para vocês essa teoria que ela falou, um pouco dessa teoria e como é que funciona isso na prática. Então vamos lá. Pelo que eu entendi da explicação dela, eles vão colocando esses recursos audiovisuais e isso formado em pequenos grupos, e à medida que os vídeos vão acontecendo, ou a galera interage com os vídeos, e à medida que vão acontecendo, eles param e conversam entre si sobre o assunto que está rolando. Então, toda essa parte inicial, eles vão falar dos valores da igreja, reafirmar os valores lá da igreja, que é amar a Deus e tal, algumas coisas que está no documento aí que vocês viram. Então, eles vão reafirmar isso com as crianças. Tipo, para elas memorizarem, amar a Deus, porque Deus é amor e Ele nos amou primeiro. Por isso que a gente ama a Deus e tal. Vou passar mais aqui para frente. Então, vai ter toda essa parte, e aí começa um momento de adoração, né, de louvor e cântico. E achei muito interessante, porque eles fazem isso e colocando o quê? Os vídeos que os nossos filhos, né, eu sou mãe de 2 geração alfa, estão acostumados a ver, com muita dinâmica, mas com a letra passando e um rapaz ali adorando e cantando junto, né? Então, vídeo animado. Provavelmente essa hora a galerinha tá em pé ali, vendo o vídeo, cantando junto, o pessoal lá na frente também animado, fazendo a coisa acontecer. E aí já essas músicas também já têm a ver com o tema que vai ser abordado no dia. Então vai ter essa música mais assim, e aqui na frente tem outra também, estilo bem mais infantil ela, ó. Então, como é que a gente faz isso? Um fundo verde aí, você pega os seus voluntários adolescentes, se você quiser produzir. É lógico que a gente está falando de uma igreja, assim, que me pareceu que tem muito recurso, né? Porque eles fazem os vídeos e músicas, pelo que eu entendi, assim, eles compõem as músicas lá que tem a ver com o tema, compõem músicas para a galera decorar os versículos. Então, eles têm bastante recurso para isso.
Mas fazer um vídeo desse não é tão difícil, né? Também pra gente, né? Eu queria falar, você bota um fundo verde, vai mudando aí, pega uns voluntários adolescentes e dá pra gente fazer também. Não é um bicho de 7 cabeças. E é uma coisa muito legal, muito interativa, né? Então, assim, tá cantando a música, a mensagem é a mesma? É a mensagem do evangelho, é uma mensagem sobre obediência, sobre adoração a Deus, só que tem o que eles estão acostumados, que é muita informação, essa questão desse cenário, né, que eles gostam, que eles já estão habituados a isso. E aí, eles vão para essa parte aqui, ó. Essa parte também, a banda aí deve ser dos adolescentes. E o que eles vão fazer agora? Eles estão falando o versículo do dia que é para ser decorado. Então, a menina fala para o outro repetir. E ela chama a galera para repetir depois dela, junto com ele. Então, provavelmente o pessoal lá, as crianças estão repetindo. Romans 5:8. You got it. Yeah. All right, band, let's hit it. Aí eles vão cantar a música falando o versículo, Romanos 5:8. Eles devem ter feito uma música, inventaram uma música que também não é muito difícil. Mas é legal que já trabalha também essa galerinha adolescente. É a música falando o versículo. Então, provavelmente aqui também, lá no pequeno grupo, antes de cantar a música ou depois de cantar a música, o líder que está liderando vai, gente, aí, vamos repetir de novo? Vamos repetir mais uma vez? Lá no final, sempre voltando nesse versículo, para a galera ter ela bem fixado, né? Então, assim, é muito interessante, né? Depois disso vai entrar um vídeo num quadro chamado Think About It, né? Que é pense sobre isso, né? Vamos dizer assim. Que é muito assim, é muito YouTube isso, né? O Netflix também tem muita coisa assim. E aí convida eles, que é um ambiente super familiar. Então ele faz o link, eu vou deixar aqui sem coisa enquanto eu explico para vocês, sobre isso, sobre ele ser um criador, e ele é um criador porque Deus é um criador, né? Ele faz esse link já, e ele já convida 2 amigos virtuais, vocês estão vendo que estão aparecendo aí. Então, assim, esses assistentes ou amigos virtuais são super comuns para essa geração também. Então, para eles fazem super sentido. E ele convida as crianças para serem junto com ele, que ele é tipo um maker, um criador, a serem criadores também. Daí ele já chama um vídeo com a música animada, porque vai começar esse programa deles, né? Olha lá, já vai começar a musiquinha. Outro vídeo também super fácil de fazer e tal. Isso você pode fazer com as próprias crianças também. Vou passar aqui para frente. Então, depois desse vídeo, vai voltar lá pro criador. Vou botar aqui. Eu vou botar esse vídeo também, esse link para vocês, se quiserem ver. E aí, o que ele vai começar a explicar aqui? Ele vai começar a explicar quais são as regras para você, né, se tornar aí ele convida a galera para se tornar um maker como ele, um criador, né? E aí faz muito parte dessa cultura, a geração alfa tem essa cultura maker, né? Que a gente chama. A geração alfa gosta de aprender pela prática, gosta de colocar a mão na massa. Então, esse ambiente aí é perfeito, né? Então, a cultura maker, que é uma cultura que a gente diz que está muito nessa geração, é essa cultura do yourself, né? Do it yourself, faça você mesmo, né? De você criar seus próprios objetos, suas próprias coisas. Então, é muito em alta esse tipo de coisa, né? Eu vou fazer slime, eu vou fazer... Então, assim, eles gostam de pôr a mão na massa. E aí eles começam a falar das regras, né? Para você ser um... Deixa eu dar um pause aqui. Que eles aqui ainda estão nas regras. Aí eles estão falando das regras para você ser um criador, né? Então a colherzinha aí fala, você tem que
Você tem que ser bondoso, levante a mão e diga, você é bondoso. Aí ele explica como você pode ser bondoso, e a segunda regra é você se sentir seguro. Fique seguro aqui, né, no nosso ambiente, né? Então ele explica também como que isso acontece. E aí ele chama o vídeo de um maker amigo, que é uma amiga que vai aparecer. Be Be safe. safe. We can be É. safe by E keeping aí, our toda hands essa clean and interaçãozinha, crafting sabe? to ourselves and staying in our seats so we don't mess up anyone's creation. That's it. Easy peasy. Oh, did you hear that? Buttons and Aí eles dials. receberam a Colorful mensagem. crayons. É I uma sure amiga did. que tá aí. Makers. That sound means we have another maker friend who wants That's Que right. pode ser qualquer um deles. E aí vai para o videozinho dela. O que essa menina vai fazer? Ela vai começar a pintar que também é muito vídeo de youtuber. Ela vai começar a pintar uma casa. E no meio desse processo, ela vai. Aí vocês vão ver aí, ela vai derrubar uma tinta. E aí ela vai começar a se perguntar, nossa, e agora? Minha avó vai ficar muito brava comigo, o que eu faço? Aí ela insinua, assim, que ela vai ter que mentir para a avó para ela não se dar mal nessa história, né? Para a avó não brigar com ela e não sei o quê. E aí volta lá pros makers, né? E eles falam, nossa, não sei se é essa a coisa certa que ela tem que fazer. Vamos ajudar ela sobre esse pensamento que ela está tendo? Olha como é que ele funciona. Né? Vamos tentar ajudar ela. You're right, Dot. Você está muito certo. Friends, Vamos to help ajudar. Wesley, we need to put on our thinking caps. Onde que a gente tem que colocar? To finish Aí up faz uma interaçãozinha, um joguinho bem rápido, onde é que a gente tem que botar nossos pensamentos, organizar os pensamentos e vai falando sobre isso, né? Aqui ele vai colocar as 3 coisas que a gente precisa fazer quando tem um pensamento, né? Que aí ele vai reforçar essas coisas. What am I thinking? What am I thinking? Quando eu estou pensando, Catch it, check it, change it right now. ou seja, eu pego, né, vamos dizer assim, pego o pensamento, aquilo que eu estou pensando, eu checo ele, então a gente vai fazer isso, e eu mudo o pensamento. Aí ele coloca uma música que catch it, check it, change it. que vai estar You can catch relacionado, any né? thought you have, and you can check it with what God says is right and true. If you're not sure, just ask him. Then, if your thought doesn't match what God says, let him help you change it. Catch it, check it, change Ele it. vai reforçar isso o tempo todo agora. Ele vai interagindo com a história da menina e sobre o que ela tá pensando. Será? Aí começa a fazer perguntas, você viu? Será que ela tá certa sobre esse pensamento que ela tá tendo? Será que seria assim mesmo que a gente deveria pensar? Aí começa a interagir com o público. Então você vê que, apesar de ser um vídeo, é um vídeo muito interativo, assim, tendo a certeza de que as pessoas estão ali. É igual os vídeos que esses youtubers mirim gravam. Então, por que os nossos filhos amam tanto? Porque eles estão falando de pessoa para pessoa, assim, eles têm certeza que tem alguém interagindo com eles, né? E agora, eles vão fazer o quê? Eles vão colocar a história bíblica e totalmente contextualizada também e linkada com o tema. Eles vão contar a história de Saulo. Então, assim, eu vou tentar traduzir aqui para vocês. Então, este é o Saulo, né? Ele vai falar, ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, tinha muitos pensamentos ruins sobre as pessoas que amavam a Jesus, e é um menininho contando, vocês ouviram aí, né? Então, ele encontrava maneira, assim, de perseguir as pessoas e prender as pessoas que amavam Jesus, até quando que uma luz muito brilhante apareceu no céu, era tão brilhante que Saul não conseguia ver mais nada, e ele ouviu uma voz, e essa voz era Jesus. E essa voz perguntou para Saul, por que você quer me ferir? E aí Saul percebeu que estava errado sobre Jesus e sobre as pessoas que amavam Jesus. Né? Ele ficou quebrantado. E naquele momento, o pensamento de Saulo a respeito de Jesus mudou. Ele viu que Jesus não era mal, mas era bom. Né? Então, Saul parou de ter pensamentos errados sobre Jesus e começou a amá-lo. Né? E aí Jesus mudou o nome dele para Paulo. Então Paulo começou a contar para os outros que Deus quer mudar a forma que nós pensamos. Então o que aconteceu?
Saulo pegou, né? Quando nós temos os pensamentos errados, Deus pode nos ajudar a pegá-los, a checar ele com a palavra de Deus e fazer com que os nossos pensamentos mudem. Assim como ele fez com a vida de Saulo, que pensava algo sobre Jesus e algo que era errado, e ele mudou o seu pensamento. Muito legal, né? E aí ele volta reafirmando de novo. O que a gente tem que fazer sempre? Por que ele tá sempre reafirmando essa coisa? Porque no dia a dia dessa criança, quando ela tiver um pensamento que ela não sabe se é certo ou errado, o que ela vai fazer? Cara, o que eu penso sobre isso? Tipo, ninguém gosta de mim. Deixa eu ver o que a palavra diz sobre isso. Né? E aí, nessa hora aqui, ele tá falando assim, mas a colherzinha e o pincel falou assim, mas se eu tenho uma pergunta e eu não sei aonde que tá na palavra, o que eu faço? Aí eles falam, não, você pergunta para uma pessoa mais velha. E aí foi o que ele fez, foi lá, pegou a Bíblia e foi falar com a criança sobre o que a Bíblia diz, né? Então ele volta para conversar com a menina. But what happens if I don't want to tell the truth again? Well, you can remember that verse from God's word. Então ele falou para a menina o que a Bíblia diz sobre isso, né? Que Deus não quer que as pessoas mintam, né? E o que a Bíblia diz sobre isso, né? Então ele falou o versículo com ela, aí ela falou assim, nossa, é verdade, Deus não quer que eu minta, né? Eu não sei se realmente minha avó vai ficar brava ou não se eu contar a verdade. Então eu preciso pensar melhor e dizer realmente a verdade, mesmo que eu não saiba o que vai acontecer. E aí ela faz uma oração, tá, pedindo para Deus guiar ela nesse sentido. E aí reforça de novo. Pense sobre o que é verdade. E aí faz essas coisinhas, né? Que o Ministério Infantil faz muito bem. Aí ele no final eles fazem tipo um joguinho assim, coisinha boba, sabe? Vai ter a música, e essa música também é totalmente relacionada com a mensagem. Se você souber um pouquinho de inglês, você vai entender, né? Quando você estiver triste e tal, deixe que Deus mude a forma que você pensa. Então tem tudo a ver com a mensagem que foi falada hoje. Então você acha que essa criança que assistiu toda essa programação e que conversou ali com o pessoal sobre isso, ela realmente vai entender que o pensamento dela precisa ser checado com a palavra de Deus, o que ela pensa precisa ser checado, e muitas vezes o que ela pensa não é o certo e precisa mudar esse pensamento? Você acha que ela vai sair daí realmente sabendo disso? Com certeza. E vai sair com as musiquinhas na cabeça, e vai poder ver esse vídeo depois, entendeu? Falar, eu quero ver aquele vídeo, aquela música que fala sobre mudar o pensamento. Então, de repente, provavelmente esse vídeo deve estar disponível na plataforma deles, devem receber, os pais devem receber, e eles veem isso durante a semana também. Então, assim, gente, muito, muito fantástico, assim. Eu sei que às vezes parece muito distante da nossa realidade, mas nem é tanto, sabe? Então, no final, eles fazem um joguinho, tipo assim, quando aparecer um cachorrinho, todo mundo grita. Aí o pessoal deve gritar lá, e aparece uma pergunta sobre a lição. Vou mostrar aqui para vocês. O que é... Quem falou com o Saulo na estrada? Um cachorrinho ou Jesus? Aí todo mundo grita, Jesus, tal. Então também usando o recurso audiovisual mais uma vez. Mais uma vez. Então, e aí acaba. Good job, everybody. Whenever a thought pops into your mind, remember that God can help you. And so can our song. E aí, Sing along with us. What am I thinking? a musiquinha que eles fizeram hoje. What am I thinking? Então, muito legal, né, gente? Muito legal, assim, achei a ideia dessa igreja, assim, revolucionou mesmo, conseguiu fazer algo que conecte, né, com essa geração alfa. De repente a gente pode ter mais
feedbacks depois de como isso tem funcionado, mas assim, conhecendo a geração alfa, acredito que eles ficaram super e ficam super animados. Eu estava aqui vendo esses vídeos e minhas filhas todas curiosas, que é isso? Eu quero ver, eu quero saber. E eu fiquei imaginando, poxa, que legal, né? A gente pode tentar inovar, fazer algumas coisas diferentes realmente para tocar o coração deles. Então lembre que o que é importante é a mensagem do evangelho. Se a gente precisa se repensar, e pensar novas maneiras de que essa mensagem chegue até o coração dos nossos filhos, das nossas crianças, então chegou a hora da gente fazer isso, né? Então repense isso aí, veja como o ministério infantil na sua igreja tem atuado, e é lógico que eu sei que nem todas as igrejas têm um projetor, uma televisão disponível, alguma coisa assim, ou tem condições de fazer os próprios vídeos, mas a gente já tem muita coisa feita, né? A gente tem muita. E se você me seguir aí, eu vou começar a dar algumas dicas para vocês do que a gente já tem feito, né? De músicas, de canções infantis que já estão em formato até de versículos, que a gente pode usar mais no nosso dia a dia aí na escola dominical ou no culto kids que tem na sua igreja, né? Então, vamos nessa, vamos trazer o reino para essas crianças aí, para que elas realmente façam diferença na vida e na história desse mundo. Deus abençoe, me siga aí no Instagram, se você está me vendo no YouTube, Raquel Ovelha, e se você está me vendo no Instagram, vai lá no YouTube também, se inscreve no meu canal, eu vou postar alguns outros vídeos. Se eu tiver aqui 100 likes nesse vídeo, eu vou postar uma análise também do culto feito pro culto infantil, mas para a galerinha sem ser da pré-escola, né, dos mais velhos, um pouquinho. A análise para vocês. Deus abençoe.